você viu? Concurso para Câmara Municipal de Pelotas. Banca Legale. São 12 vagas, níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai aí de 1.500 até 6.500. Inscrições de 20 de abril a 11 de maio e as provas 4 de junho. Tá chegando, né? Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. E nós sabemos que em concurso público é, com certeza, aquela que mais reprova. Eu vou conversar com você agora a respeito da Banca Legale, do que ela vai pedir de português nesta prova e vou resolver com você algumas questões para que você possa conhecê-la melhor. Então vamos lá. A banca coloca que vai pedir leitura e compreensão de textos, léxico, aspectos linguísticos, coordenação e subordinação. Vamos entender isso aqui. Ela vai pedir realmente a questão da leitura de textos, e fala-se aqui, em compreensão. Então, teremos que entender as ideias principais, as ideias secundárias. Nós vamos ter que observar as relações entre as ideias, os sentidos presentes e, atenção, informações implícitas, pressuposto e subentendido. Ou seja, não só a compreensão, mas também a interpretação. Você sabia que são diferentes, compreensão e interpretação? Você sabia que questões de compreensão você percebe que o são a partir do enunciado, de interpretação também? Sabe como que você descobre informações implícitas, quer dizer, pressupostos e subentendidos? Tudo isso a gente tem que aprender. Então, interpretação de texto não é simplesmente pegar o texto, ler e procurar a resposta. Não, nós temos que entender a técnica. Veja que existem recursos de argumentação. Então, por exemplo, você sabia que uma citação ela pode aparecer ali como um argumento de autoridade? Também a questão das figuras de linguagem, metáfora, metonímia, catacrese. Você se lembra disso? Então, temos que nos lembrar e temos que estudar isso de uma maneira direcionada. Tem que ser bem rápido. Não dá para ficar aí decorando uma lista simplesmente sem entender uma diferença entre uma e outra. Por exemplo, metáfora e comparação. Vamos aprender rapidinho? Eu falo assim para você. Ele é um gigante, isso é uma metáfora. Agora, se eu falar ele é como um gigante, ou tal qual um gigante, com o uso desse conector, como ou tal qual, isso virou uma comparação. Viu como a gente estuda depressa, rápido, indo direto no ponto? Pois é, e também temos que saber muito da coesão e coerência textuais. Você sabia que de acordo, por exemplo, com uma conjunção que você coloca para ligar uma oração a outra, você pode cometer um erro de coesão e também um erro de coerência, porque você pode mudar um sentido de uma frase? Bem, aqui fala-se em léxico, então significação de palavras e expressões no texto, ou seja, são aspectos semânticos que aparecem no texto. Sempre que você encontrar esse termo, semântica, semântico, semanticamente, isso quer dizer sentido. E veja, por essa razão a gente tem que saber a substituição de palavras e expressões para que a gente não mude o sentido ali dentro da frase. Também é cobrada a estrutura e a formação de palavras. Então, estrutura, aqueles elementos mórficos, radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Você pode ter aqui dentro sufixo, prefixo. A gente sabe bem essa diferença. E formação? Você sabe que uma palavra pode se formar por derivação e composição, mas você sabe a diferença? Sabe a diferença da derivação prefixal e sufixal para a parassintética? Sabia que existe diferença entre abreviação e abreviatura? Então temos que estudar isso tudo aí.
Quanto a aspectos linguísticos, olha esse nome ingênuo aqui, ó, relações morfossintáticas. Sabe o que isso significa? Significa morfologia com suas 10 classes de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção, e também a sintaxe. Então, vem lá, aquela diferença de adjunto adnominal para complemento nominal para objeto indireto, aposto para vocativo, um predicativo de um sujeito e um predicativo do objeto, tudo isso é cobrado aqui dentro. Certo? E veja que não estão pedindo que, por exemplo, na morfologia, apenas a identificação das classes gramaticais, mas também as flexões e o emprego. Você sabe empregar um pronome relativo? Sabe quando você coloca preposição antes desse pronome relativo? Sabe usar o cujo, onde? Sabe a diferença do este, esse e aquele dentro de uma frase? Certo? Tudo isso precisa ser estudado, bem como a questão de verbos. Não só as vozes verbais ativa, passiva, não, tudo, tá? Afinal de contas, eu tenho todos os empregos de classes gramaticais. Quando se fala em sintaxe, além das funções sintáticas, como eu exemplifiquei agora há pouco, vem também a questão da concordância, a questão da regência, a questão da crase, tá? E quando se fala em sintaxe, também vem o período composto, a coordenação e a subordinação. Você sabe que é possível você bater o olho na oração e você saber se aquela oração ela é, por exemplo, uma oração subordinada substantiva ou uma oração subordinada adjetiva? Pois é, e isso daí é muito importante para a gente. Você vai ter aí o estudo das conjunções, dos pronomes relativos e também temos aqui dentro um ponto alto da pontuação. Uma boa notícia? O programa é tudo. Tá? Então, mesmo que venha bem simplificado assim, ó, relações morfossintáticas, nós temos tudo aqui dentro, tá certo? Precisamos estudar isso com muita atenção. Obviamente que quando a gente fala em aspectos linguísticos, aparece também aqui a ortografia, né, com o emprego de letras. Então, não é só se a palavra escreve com G ou J, mas os parônimos e homônimos, infringir, infligir, aquelas expressões, né, afim junto, afim separado, A com H, A sem H, o novo acordo ortográfico, né, quando aparece tanto em emprego de hífen quanto em acentuação gráfica, ou seja, é o sistema oficial vigente. Você sabe como eu estudo isso tudo e ainda estudo as outras disciplinas? Pois é, por essa razão eu preparei para você um curso de português da banca Legale em Questões. Eu resolvo com você 100 questões da banca Legale, 100 questões específicas da banca, explicando para você o conteúdo necessário. Você sabe como isso funciona? Bem, você recebe uma primeira prova, você resolve essa prova, tá? E aí você ficou com dúvida em algumas questões. Em seguida, você assiste ao meu vídeo com a correção dessa prova. Eu vou corrigir como se eu estivesse ao seu lado, uma por uma das questões, letra por letra, mostrando para você por que a resposta é A e não D, como todo mundo marca e erra, tá? Qual a possível pegadinha que tem ali dentro e melhor, vamos supor que essa questão aqui envolva a diferença de oração subordinada substantiva e oração subordinada adjetiva. Então, eu explico isso aqui de uma maneira rápida e direta para você, que você poderá aplicar todas as vezes que você tiver que fazer uma questão desse tipo, certo? Bem, você assistiu a todo o vídeo e você ainda ficou com dúvida. Você me manda sua dúvida e eu respondo particularmente para você. Depois disso, você passa para a próxima prova. Olha, nós vamos fazer isso com 100 questões. Imagine
Quanto você vai aprender? Quantas dicas rápidas você terá? É assim que a gente estuda para concurso público. É conhecendo a banca, é exercitando em relação à banca. Não é pegar uma gramática e ficar lendo a gramática toda. Isso a gente passou a vida fazendo e não funcionou. Não é verdade? E também temos o auxílio de alguns PDFs, que são PDFs rápidos, pequenininhos, mas que trazem ali algo essencial para essa banca. Gostou? Vamos conhecer um pouco mais dessa banca? Bem, eu selecionei aqui duas questões. Selecionei uma questão da Legale, da banca, de 2022, que foi da Prefeitura de Hulha Negra. E coloca-se aqui, são acentuadas devido à mesma regra os vocábulos. Essa questão aqui envolve apenas as chamadas regras básicas. O que você teria que saber aqui? Que você precisa observar se a palavra é proparoxítona, paroxítona ou oxítona. E você observa isso olhando a palavra de trás para frente. Atenção, nunca de frente para trás. Então, por exemplo, a palavra ética que aparece aqui, ela tem 3 sílabas. Então, ela tem a penúltima, a última e a antepenúltima. Então, eu a coloco aqui, ó, ética. Agora, por exemplo, a palavra está, que está logo aqui abaixo, está, só tem 2. Então, eu tenho a penúltima e tenho a última. Pronto, está. Eu não tenho aqui, ó, antepenúltima. E a palavra desperdício? Ela tem mais que 3. Então, só me interessam as 3 últimas. Então, fica do lado de fora aqui o que passa das 3. Sio. Joia! Então, o que você vai fazer agora? Você vai olhar qual é a sílaba tônica. Bem, se a sílaba estiver acentuada, acento agudo, acento circunflexo, sem dúvida que esta é a sílaba tônica. Ou seja, se a sílaba tônica é a antepenúltima, olha, ó, última, penúltima, antepenúltima, então essa palavra é proparoxítona. Se é a penúltima, como aconteceu com desperdício, essa palavra é paroxítona. E se é a última, como aconteceu com está, essa palavra é oxítona. Viu? Então, sempre olhando a palavra de trás para frente, nunca do início. Porque se eu pegasse aqui a palavra proparoxítona, por exemplo, olha lá, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma palavra que é proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, não é porque é a primeira, é porque é a antepenúltima. Porque no caso de proparoxítona, ela não é a primeira. Cuidado com isso. Sempre olhe a palavra do final para o início. Então, veja só. Aqui eu tenho a palavra ética, sílaba tônica. Essa palavra é proparoxítona. Aceitável. Última, penúltima, essa palavra é paroxítona. Então, já não serve. Habito. Última, penúltima, antepenúltima, essa palavra é proparoxítona. E está. Eu tenho a última sílaba tônica, ela é oxítona. Não é a mesma regra. Desperdício. Desperdício. Essa palavra é paroxítona. E você, essa palavra é oxítona. Não é a mesma regra. Pedágio. Essa palavra é paroxítona. Função. Zezé, essa não tem acento, afinal de contas, tio não é acento. Então tá, você vai ver qual é a sílaba tônica. Experimente chamar essa palavra, porque a sílaba tônica, ela sempre se prolonga. Se você for me chamar, você vai chamar assim, Zezé! Então, olha, Zé se prolongou, é a tônica, não é? Se eu for chamar, por exemplo, a palavra acordo,
que está aqui em cima, como eu vou chamar? Tem alguém lá com apelido de acordo, né? Então você chama essa pessoa, você chama como? O acordo. Olha o cor se prolongando. O mesmo acontece aqui com função. Veja, função, não é função, viu? Então essa palavra é oxítona, não serve. Agora, teólogo. Nós temos aqui uma palavra proparoxítona. E hábito, nós temos aqui uma palavra proparoxítona. Viu por que eu não posso olhar se é a última ou se é a primeira? Eu tenho que olhar se é a antepenúltima. Então, proparoxítona, resposta letra E. Zezé, eu tenho uma dúvida. Por que eu não divido, por exemplo, pedagio ou desperdicio? Pois é, tem uma dica que foi passada por um gramático, que é um dos autores da nomenclatura gramatical brasileira, que é o Celso Cunha, que não deixa você errar isso nunca mais. Mas eu vou te ensinar isso no nosso curso, mas de antemão eu já te aviso. É ditongo e não hiato. Por isso elas não são proparoxítonas, certo? Agora vejam esta outra questão aqui. Analise os vocábulos que seguem. Das duplas de vocábulos, quais apresentam 5 fonemas? As pessoas têm muita dificuldade de fazer esse tipo de questão. Não precisa. Como eu conto letra? 1, 2, 3, 4. Está escrito a letra. Por exemplo, a própria palavra letra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 letras, não é? Bem, o que você observa? Letra também é chamado de grafema, ou seja, ema é parte responsável pela grafia. E o fonema? Fonema é som, tá? Então, fonema é a parte responsável pelo som. A letra a gente conta naturalmente, mas e o som? O que a gente precisa observar, um dos aspectos, é a presença do dígrafo. Por quê? Quando nós temos dígrafo, olha, di2, grafografia. Isso significa que nós temos 2 letras e temos aqui um som, quer dizer, um fonema. Então, para cada dígrafo existente, eu tenho que diminuir 1 para o número de sons. Afinal de contas, são 2 letras e um fonema. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu tenho aqui a palavra, por exemplo, massa, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Ou 5 grafemas. Eu tenho a presença de dígrafo? Tenho. O SS é um dígrafo, então eu tenho que diminuir 1. Portanto, eu tenho 4 fonemas. Observe um detalhe aqui dentro. Alguns casos sobre dígrafo. Quando você tiver RR, SS, quando você tiver NH, CH, LH sempre serão dígrafos. Então, você sempre vai diminuir 1. Em palavras de língua portuguesa, quando você tem HA, HE, HI, HO, o H não tem som. Então, nós temos que diminuir 1 também. Você tem lá a palavra hotel, esse HO são 2 letras e apenas um som. O H não tem som. Outro detalhe que você tem que observar aqui é quando você tem, por exemplo, uma palavra como manto. Você vai ver que esse A e N são 2 letras e nós temos aqui apenas um som, porque isso é como se fosse um A com um tio, não é verdade? Então, esse N não forma um encontro consonantal com o T. Então, nós temos aqui a presença de um dígrafo, portanto, você também diminui 1. E existem outros casos a serem estudados. Por exemplo, a palavra aquilo. Olha o caso desse QU aqui. Esse QU são 2 letras, mas eu poderia ler isso como um som. Eu poderia escrever assim, por exemplo, ó, aquilo.
eu não teria um U aqui. Não é o caso, por exemplo, de tranquilo, porque tranquilo eu não poderia colocar o K e o I. Eu teria que colocar o K, o U e o I. Então, nesse caso, eu tenho aqui a presença de um dígrafo, então eu tenho que diminuir o 1. O caso de intenso, olha, esse I e esse N, é como se eu fizesse isso aqui, ó, um I com tio. Esse E e esse N, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Então, eu diminuo um aqui, eu diminuo um aqui, certo? Quantas letras tem a palavra aquilo? Então, contando o número de letras, nós temos aqui 6 letras. Se eu diminuo um, eu tenho 5 fonemas. E a palavra intenso tem quantas letras? Tem 7 letras. Eu contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que eu faço? Quantos fonemas eu tenho? 2. Então, quer dizer que eu tenho 5 fonemas. Viu que legal? Então, quer dizer que na número 1, eu tenho 5 fonemas em aquilo e temos 5 fonemas em intenso. Eu quero 5 fonemas. Se você for observar as outras, a palavra empurrar, por exemplo, ela tem 8 letras. Ela tem aqui um dígrafo e tem aqui um dígrafo, então ela tem 6 fonemas. E a palavra presente, ela tem 8 letras. Eu tenho onde um dígrafo? Aqui. Então, eu tenho a presença de 7 fonemas. Eu estou procurando 5. Então, por enquanto, só a primeira. E a palavra tempo, ela tem 5 letras. Eu tenho dígrafo? Sim, olha aqui o E-M. Então, eu tenho 4 fonemas. E a palavra hábito, eu tenho 6 letras. Eu tenho aqui o A. Tá vendo com H que eu te expliquei agora há pouco? Então, eu tenho 5 fonemas. Mas eu quero onde as duas, ou seja, onde a dupla tenha 5 fonemas. Resposta letra A. Isso só acontece na primeira. Viu? Então, a gente vai direto no caso. A gente não fica dando volta. Certo? É assim que a gente estuda português para concurso. Certinho? Bem, se você se interessou em estudar português de uma forma realmente eficiente e voltado para a banca que vai fazer o seu concurso, entre em contato com o nosso WhatsApp. Você vai ver que você pode fazer um curso com muita qualidade e com um precinho muito humano. Está certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.